Vou pedir você um pouquinho de paciência com relação à voz. Eu estou um pouquinho fanhoso. E de vez em quando, você sabe quando você está adolescente que você fala e a voz falha? Vai acontecer isso. Então, você fica aí com paciência, por gentileza. A gente vai vencer. No final, nós vamos chegar vivo, se Deus quiser. Abra a Bíblia aí para a gente iniciar a nossa conversa. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Vejam vocês a partir do verso 1. Olha o que a Bíblia diz para a gente. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro é servo de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro, é servo de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem respeito? Respeito. A quem honra? Honra. Até aqui. Senhor, ajude a gente a pensar nesse assunto com a sabedoria que emana da Tua palavra, conduzida por Teu Espírito em nosso coração. Que seja um momento aqui de crescimento, de edificação e jamais o contrário disso. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero conversar hoje nessa segunda etapa sobre essa temática, eleições, política e evangelho. A gente está às portas de uma eleição no Brasil e já estão tendo debates sendo transmitidos, e nós somos um país democrático. Eu não sei se vocês sabem o que significa democracia, mas é uma palavra grega, né? É a junção de duas palavras, demos, kratos. Demos não é demônio, é povo. Demos, povo. Krato, forma de governo. Então, é um governo que emana do povo. Calvino dizia lá no século XVI que democracia poderia ser a melhor bênção para um povo, mas está contida nela o maior perigo para o povo. E aí ele tenta explicar, eu concordo com ele. Ele disse que o seguinte: democracia é uma coisa muito boa. Por quê? É sempre a maioria, a vontade da maioria que prevalece. Beleza, mas João Calvino disse que se esse povo faltar conhecimento, o desastre acontece. Por quê? Porque o poder emana do povo. Para você ser médico, você tem que estudar. Você tem que ser aprovado, você tem que fazer bons cursos, ter boas notas. Para você ser pastor, pelo menos um pastor sério, você tem que estudar, ser aprovado. Para você ser um engenheiro, você tem que estudar, ser aprovado. Mas a democracia permite com que você sente na cadeira da mais alta posição sem passar por escola nenhuma. Eu posso ser o homem mais inculto. Se o povo resolver me colocar lá, eu me sento naquela cadeira. Então, João Calvino disse que o problema da democracia é quando a democracia for feita por um povo sem conhecimento, porque vai dar poder a quem não tem condições de exercê-lo. Pois é, e quando você olha, você vê que João Calvino tinha razão, né? E é uma preocupação que a gente tem que ter. Aí, nós estamos falando de política. Eu defini democracia para você. E política também é uma palavra de origem grega, politikos, que significa
polis é cidade. Você está na polis, a cidade. Política, então, significa cidadãos que vivem na polis, na cidade. O político, antigamente, ele carregava essa nomenclatura, esse título, a lá o político, para afirmar uma pessoa que era um cidadão, que estava preocupado com o bem-estar dos outros cidadãos. E o contrário, você pode pensar assim, não sei se você já viu falar, onde se diz, lá o sujeito idiota. A raiz da palavra idiota não é como a gente tem hoje. Idiota, a gente chama de idiota a pessoa que é ignorante, boba, mas essa não é a raiz original. O idiota, o político, é aquele que do povo estava preocupado com os demais. O idiota é aquele que falava assim, eu não quero nem saber do povo. Essa é a raiz da palavra idiota. Ele está fora, ele está desconectado, ele não está preocupado com a polis. Esse era o idiota naquele tempo. Pois é. Tendo definido isso, irmãos, a gente já deve ter escutado aquele argumento assim, política e religião não se discutem. Já ouviram isso? Política e religião não se discutem. Às vezes você está sentado na cadeira de almoço com a sua família e alguém levanta o nome de alguma coisa relacionada à política, isso aí você não discute não. Ou levanta um assunto de religião, isso aí você não discute não. Já depararam com isso? Pois é, na verdade, talvez tenha por detrás disso uma estratégia muito mal, porque religião se discute sim, política se discute sim. Se você não se discute isso, você não aprende, não cresce no assunto. O fato de eu omitir a discussão me faz manter, talvez, dentro de uma certa ignorância. A igreja deve estar em todos os assuntos da sociedade, né, irmãos? A gente na igreja fala sobre a diversidade cultural, na igreja a gente fala sobre a vida financeira, na igreja a gente vai falar sobre homossexualidade, um assunto sempre depois que o pecado entrou, existe, mas é um assunto que tem estado aí nas capas do nosso universo, né? Como um dos assuntos mais problemáticos. A igreja fala sim sobre pedofilia, a igreja fala sim sobre aborto, a igreja fala. Esses assuntos a igreja não pode se omitir, ela precisa ensinar o povo como o povo deve praticar à luz das Escrituras. Aí, eu já escutei, eu estou fazendo uma introdução, daqui a pouco eu vou entrar nos pontos. Eu já escutei muita gente dizendo assim, todo pastor tem que se posicionar. E eu tenho 10 anos de ministério, estou indo para o 11º, e eu já fui cobrado muitas vezes, principalmente quando as eleições são municipais. Por que o senhor não diz em quem vai votar? Bom, a resposta nesses 10 anos, eu sempre tive o mesmo pensamento e continuo tendo. Imagine que eu dissesse para vocês que eu sou de esquerda. Ou o contrário. Imagine que eu dissesse para vocês que eu sou de direita. Se eu dissesse que eu seja de direita, os de direita na igreja diriam a meu respeito, esse é um bom pastor? Mas os de esquerda, que também são minhas ovelhas, diriam, esse pastor sabe de nada, é ignorante. Ou o contrário do que eu estou citando para você. Então, por que o pastor, e eu falo isso de mim, eu falo também da maioria dos pastores presbiterianos, resolvem não se posicionar publicamente para o bem da comunidade? Por que eu nunca, nesses anos de ministério, fiz e também nunca vi colegas fazerem, graças a Deus, de usarem o púlpito da igreja para posicionamento pastoral? Porque eu sei que na igreja que eu pastoreio existe gente que é de direita, gente que é de esquerda, e para o bem da comunidade, para que haja paz na comunidade, para que a comunidade exale o bom perfume de Cristo, eu prefiro não me posicionar. Porque eu consigo lidar com alguém que pensa diferente de mim, mas eu sei que nem todas as pessoas conseguem lidar com gente que pensa diferente.
Tem gente que porque o outro pensa diferente, desfaz amizade. Tem gente que porque o outro desfaz amizade, pensa diferente, sai da igreja. Tem gente que porque o outro pensa diferente, divorcia. Eu não consigo lidar com um pensamento contrário ao meu. E aí eu sei que na igreja a gente tem gente assim. A razão pela qual os pastores, via de regra, preferem não se posicionar. O silêncio, então, se você concorda comigo, é um sinal de respeito para a comunidade. A igreja que é pastoreada por um pastor que não faz do púlpito um palanque, essa igreja deveria respeitar o pastor, porque o pastor está fazendo, primeiro, obedecendo ao Senhor, e segundo, respeitando o intelecto da comunidade. Eu sei que você tem direito de pensar e votar em pessoas diferentes do que eu voto. Aliás, isso é um contexto na minha família. Na minha família eu já tive gente que votou diferente, pensou diferente, e tá bom, vamos comer a carne. Vamos assar a picanha. Vamos comer, tá tudo bem. Eu lido com pessoas que pensam diferente e eu entendo que a gente somos pessoas únicas que têm liberdade para pensar e agir de forma diferente. Então eu estou falando aqui para pessoas que defendem o candidato A, outro que defende o candidato B, e tá tudo bem. Ninguém precisa de votar em quem eu voto. Isso é democracia, isso é liberdade. Entende? Agora, é preciso que você tenha a cabeça boa, porque na sua família vai ter gente que não vai pensar como você. Ah, eu sou de direita. Na sua família vai ter gente de esquerda. Eu sou de esquerda. Na sua família vai ter gente de direita. Estou usando essas duas porque são bem polos, né, distintos, para mostrar para você, dentro da nossa casa. E se você tiver maturidade, você consegue sobreviver nesse ambiente de gente que pensa diferente. Agora, quem não tem maturidade não consegue viver. Quem não tem maturidade não consegue lidar com gente que pensa o contrário. Aí você vê amizades sendo destruídas, laços sendo desfeitos, por causa de um candidato que nem te conhece, nem sabe o seu nome, e não está nem aí para você. Desculpe a franqueza. Essa é uma realidade. Eu tenho visto gente se matar por causa disso. Aí, eu trouxe algumas coisas para a gente pensar. E os pontos aqui, eu tenho pouco tempo, então eu não vou falar de todos. Os pontos são independentes. E você não precisa de concordar com a minha visão. Mas eu queria que você refletisse com esses pontos que eu vou trazer aqui, alguns para vocês. O primeiro ponto, escute aqui. A guerra política no Brasil e no mundo é também espiritual. A guerra política no Brasil e no mundo é também espiritual. E é preciso ter discernimento para você ver isso. Nós não estamos falando de uma guerra apenas de direita ou de esquerda, ou do partido A ou do partido B. Aliás, se partido fosse bom, não chamaria partido, né? Se partido fosse bom, seria inteiro. Como que alguma coisa partido pode ser boa? Pois é, já a natureza da coisa já não fala que é uma coisa boa. Agora note, nós não estamos falando de apenas uma guerra de gente ou de interesses ideológicos. Você precisa de ver que por detrás de tudo isso existe um contexto de guerra espiritual. Hoje, gente, é só ter cabeça boa e ver a Bíblia. Na Bíblia você vai ver que muitas vezes Deus ia punir um povo. O que Deus fazia? Levantava um rei ímpio. Leia Crônicas, leia Reis. Deus vai punir a nação. Põe um ímpio lá no trono, você vai ver o cajado de Deus rodando entre o povo. Agora Deus quer abençoar o povo. O que Deus usava? Levanta um rei crente. E o povo prosperava. Então, por detrás de tudo isso, você precisa entender que nós não estamos falando de apenas guerras partidárias. Existe sim um interesse espiritual e satânico. É por isso que a igreja precisa se levantar em oração. A igreja precisa de posicionar. Posicionar em quê, pastor? Em princípios bíblicos, porque o diabo tem interesse em desfazer tudo aquilo que Deus quer que seja feito como a sua vontade. Agora, todo mundo vê isso? É claro que não. A Bíblia vai dizer
Por exemplo, em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural é um homem ímpio, é um homem que não passou pela conversão. Ele não consegue ver com os olhos da fé, ele só vê com isso aqui, ó. Só vê com o olho físico. Aí você olha e você acha assim que a gente está num país onde a guerra é do partido A e B, onde a guerra é só essa questão pessoal, talvez. Irmãos, existe um interesse satânico por detrás de toda boa dádiva de Deus. Eu estava lendo o livro quando a gente estava falando sobre avivamento, e aí eu fui ler Robert Richard, um dos autores mais importantes nesse assunto. Ele diz o seguinte: toda vez que a igreja se levanta para pedir a Deus um avivamento, fiquem preparados que o diabo se levantará contra um avivamento. Se a igreja pede a Deus para avivar, o diabo vai se levantar contra o avivamento. Verdade. Então nós estamos num ambiente que a guerra política não é apenas partidária, é também espiritual. Você precisa abrir os olhos. Vamos segundo? Escute essa aqui. Aqui é um perigo. O político pode facilmente se tornar um objeto de idolatria para qualquer pessoa espiritualmente doente. Concorda ou não? Ô irmãos, se doente estou, e estou dizendo espiritualmente, eu faço do político ou do partido meu Deus. E aí eu defendo, se for preciso eu desfaço amizades, se for preciso eu desfaço relacionamentos, eu desfaço até casamento, porque eu preciso idolatrar o meu Deus, que pode ser partido e pode ser político, pode ser ideias ou pode ser gente. E aí eu estou vendo uma sociedade que muitas vezes cai nesse erro, acham que o governo terreno é governo de Deus. Ô irmãos, eu preguei um sermão, eu estava em Carangola, o título do meu sermão foi assim: pare de acreditar no governo. Uma hora eu vou falar disso aqui. Pare de acreditar no governo. Aí eu disse as razões pelas quais você deve parar de acreditar. Por exemplo, o governo não é a autoridade máxima, Deus é. O governo, como chama aquele boneco que a gente mexe aqui, ó? O governo é marionete nas mãos de Deus. Nós lemos Romanos 13, quando Deus quer punir, Deus levanta. Quando Deus quer abençoar, Deus levanta. Então, o governo não é a autoridade máxima, Deus é. Eu disse, falando desse assunto, não é ao governo que você tem que prestar contas, sabia? Você tem que prestar contas ao Senhor. Todos nós vamos ter que prestar contas ao nosso Senhor. Aí eu disse mais: a nossa segurança final não depende do governo, irmão. A nossa segurança depende de Deus. Eu amo o apóstolo Paulo, ele vai escrever a Timóteo, ele fala assim: exorta os ricos. Exorta os ricos que não confiem na instabilidade da riqueza. Todo mundo acha que ter grana traz estabilidade. Paulo vai falar assim: não confie na instabilidade da riqueza. Significa então que ter bolso cheio não traz para você estabilidade. Quem traz? Só o Eterno. Somente Ele. Aí eu disse, falando desse assunto, o governo só tem soluções paliativas. Deus tem soluções eternas para nós. O governo ameniza um pouquinho, resolve um problema lá no SUS, resolve um probleminha lá na conta bancária, ajuda a gente, pode ajudar em algumas áreas, mas na nossa maior necessidade, só Deus pode resolver. E qual que é a nossa maior necessidade? É de salvação. Perdão e salvação. Pois é. Aí, sabe o que eu tenho visto? Tem pessoas que por causa de ideias estão fazendo o político seu Deus. Posso ilustrar para você contando um exemplo bíblico? Eu sei que o exemplo bíblico não é político, eu sei, mas escute. Jonas, lembra dele? Ideologia não é ideia? Qual a sua ideologia? Eu estou te perguntando quais são as suas ideias? Deus tinha uma ideia, ou ideias para Jonas. Jonas, você vai pregar onde? Em Nínive.
Jonas olhou para Deus e falou assim: Senhor, a ideia do Senhor é Nínive, mas a minha ideia é Tarsis. Olha o que Jonas está fazendo. Jonas está fazendo da sua própria ideia o seu Deus. Qual que é a sua ideia, Deus? Nínive. A minha é Tarsis. Ele vai lá em Jope, paga a passagem e vai. Aí eu te pergunto, ele chegou em Tarsis? Quem defende as suas próprias ideias não alcança, muitas vezes, o interesse pessoal. Jonas está assim: Deus, o Senhor quer Nínive, mas eu quero Tarsis. O Senhor quer Nínive, eu quero Tarsis. Ele vai para Tarsis, mas a Bíblia diz que ele não chegou lá. E tem um punhado de gente assim, não anda, não sai do lugar, não atinge o objetivo, não conquista. Eu estou te fazendo pensar nessa manhã. Pode ser que a sua ideia seja sua, mas não seja ideia de Deus. Quem corre atrás das suas próprias ideologias, corre o risco de correr atrás e não chegar onde está querendo chegar. Jonas não chegou. Aí Deus, que é dono do universo, dá uma ordem ao peixe, o peixe vai lá, ele joga um Jonas lá, engole o peixe, lá no ventre do peixe, Jonas vai fazer a oração que eu acho fantástica, Jonas 2, vai fazer aquela oração e ele fala assim: do Senhor pertence a salvação. Deus olha com graça, com bondade e dá uma ordem ao peixe, o peixe vai lá, vomita Jonas, e um historiador disse que o peixe vomitou Jonas onde ele embarcou, em Jope. É como se Deus dissesse: de onde você começou a correr atrás das suas ideias, eu vou te colocar lá para que você corra atrás das minhas ideias. Aí agora Jonas vai para Nínive, a ideia de Deus. Nós não podemos defender ideologias de partido. Nós não podemos defender ideologias de pessoas. Nós temos que defender ideologia de Deus, a ideia de Deus, a vontade de Deus, o pensamento de Deus. Nós defendemos. Vamos mais? Agora escute aqui em terceiro. O Evangelho, pula essa, o Evangelho tem implicações na política. Concorda ou não? Eu disse implicações. Eu não disse que o Evangelho é político ou politicagem. Tem implicações. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Algumas pessoas já disseram assim: pastor não pode falar de política. Pregue o Evangelho. Pregue apenas o Evangelho. Eu vou dizer para você que é impossível. É impossível um pastor pregar o Evangelho e não falar de política. Por quê? Porque o Evangelho é para o homem todo, em todo o tempo, em todas as áreas. Você é um cidadão que vive, paga imposto, e é de interesse nosso quem está sentado na cadeira, que nós chamamos de poder. Pois é. Então, o Evangelho tem implicações. A maneira que eu estou te falando aqui, trazendo para você ensinamentos bíblicos, está formando a sua mentalidade. Isso pode, eu sei que pode, refletir lá na hora que você vai apertar os números na urna. Eu sei que pode. O Evangelho tem implicações. O Evangelho muda a nossa maneira de pensar. E porque penso diferente, eu posso digitar números diferentes lá. Tem implicações políticas. Claro que tem. Você não pode esquecer que o Senhor Jesus foi acusado de um crime político. E porque acusaram-no de um crime político, ele foi morto. Sabe o que acusaram Jesus? De blasfêmia. Por quê? Porque ele se dizia Deus. E aí, Roma podia matar desde que fosse esse crime, o crime de uma conspiração contra César. Então pegaram Jesus, mataram, crucificaram a Jesus e em cima da cruz colocaram a razão da sua morte. Toda vez que matavam uma pessoa, em cima ficava um texto dizendo por que foi morto. E o que escreveram lá? Este é o rei dos judeus. Ou seja, nós o matamos porque ele disse ser rei dos judeus. Você está percebendo que é um crime político? Aí você vai dizer que nós não temos nada a ver com isso. Você lembra de Nabucodonosor?
Leia Daniel capítulo 2, fez uma estátua dele mesmo. Aí ele falou com o povo, na hora que tocar essas buzinas, esses barulhos aí, vocês têm que se curvar, tá? Tem que se curvar, diante da estátua. Aí tinha 3 homens lá que ficou em pé. Lembra disso? Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo mundo de joelho. Aí os 3 homens estão em pé. Os que estão de joelho ficam revoltados com quem não está de joelho. Quem peca, odeia quem não peca. Quem faz as coisas erradas contra Deus, fica revoltado de ver você procurando fazer o certo para Deus. Concorda ou não? O povo olhou e falou assim, quem que são aqueles 3 homens lá em pé? Fala para Nabucodonosor. Nabucodonosor falou, chama para cá. Curvem. Nós não nos curvamos. Se prostrem. Nós não nos prostramos. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Mas vou jogar vocês na fornalha. Se Deus quiser nos livrar, nos livra. Se não quiser, nós estamos dispostos a morrer. Mas dobrar o joelho, nós não dobramos. Os meninos vão parar na fornalha, e você sabe da história. Aí eles olham lá de cima, eram 3 mais V4, porque o anjo do Senhor está lá. E anjo no Antigo Testamento é uma manifestação de Cristo. Está numa fornalha, Cristo está presente. Você lembra de Domiciano? Estou te falando do Novo Testamento agora. Aí ele vai prender um homem crente, que é o João, discípulo. Porque todo o império estava com Domiciano, na sua impiedade. Mas tinha um homem que perturbava Domiciano. Sabe quem que era esse homem? Era João. Porque se João dizia, Domiciano, você não é Deus. Deus é o Senhor, é Yahvé. Aí Domiciano falou, eu vou te colocar numa ilha, pra você mudar de ideia. E foi a melhor bênção que poderia ter acontecido com o João e com a igreja, porque lá na ilha os céus se abriram e ele viu o nosso resultado. Ele viu a gente na glória. Pois é. Então o evangelho tem implicações políticas. Você precisa ter cabeça boa nisso. Vamos mais? Escuta essa. A neutralidade política é uma ilusão. Pastor, sou neutro. Eu prefiro não conversar, eu prefiro não pensar nesses assuntos, sou neutro. Pois é, neutralidade é uma ilusão. Ninguém é totalmente neutro. Se você diz ser neutro, você está apoiando o opressor. Olha a frase de Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. E os bons muitas vezes estão dizendo o seguinte, eu prefiro me abster. Eu prefiro ficar na minha. Porque os bons estão em silêncio, os maus estão aí, a todo vapor. Então, neutralidade é uma ilusão. Eu vou chegar lá, eu aperto nulo, digito o número errado, anulo meu voto. Eu vou chegar lá e eu voto branco. Pois é, na sua cabeça é branco, na sua cabeça é voto nulo. Você só está cooperando para que os opressores tenham mais poder ainda. Então, neutralidade é uma ilusão. Sabe o que é interessante, irmãos? Eu ando muito com freio de mão puxado, de verdade. Dizendo para você assim, de coração, eu ando de freio de mão puxado nesse assunto da política. Vocês não têm ideia de quanto que eu estou falando aqui, vem insights assim na cabeça. Vontade de falar alguma coisa. Vontade de expressar opinião. E eu vou reprimindo. Para onde vai, eu não faço ideia, eu vou segurando. Eu ando com freio de mão puxado. Você não tem ideia como que, nos anos que temos eleições, o tanto de cartaz que chega, WhatsApp, telefonema. E a igreja que eu pastor, eu estou com vocês aqui há 6 anos, se você contar o primeiro e o segundo pastorado. Todas as outras igrejas que eu passei nunca souberam de uma cartinha de um político que chegou na minha casa. Que nesse ano a gente é alvo. Nunca souberam. Eles sabem da força da igreja. Por muito tempo falaram o seguinte, a igreja, colocaram a igreja no cantinho.
Deixa a igreja aí, vão viver a vida, deixa a igreja. Agora estão descobrindo que se a igreja não andar junto, ou irmãos, os evangélicos, eu não estou entrando no mérito se é ou não é evangélico de verdade. Eu estou dizendo essa turma que é chamada de evangélico, votar em uma pessoa, ela põe essa pessoa no poder. Se o povo evangélico resolver falar, nós vamos querer tal pessoa, pronto. Aí eles descobriram isso. Aí sabe o que eles estão fazendo agora? Manda cartinha para pastor, manda zap, querendo fazer com que o pastor ou que a igreja fique do lado deles, porque descobriram a força que a igreja tem. Mas nós não nos curvamos. Nós somos Sadraque, Mesaque e Abednego. O nosso Deus é Iavé, é Adonai. Portanto, é a Ele que nós nos curvamos. Pode mandar cartinha, pode mandar zap. Em nenhum momento este púlpito será um palanque. Pois é. Último, eu termino com essa, a gente vai embora para almoçar, porque eu também estou querendo almoçar. O discurso da igreja, ouçam, presbíteros, diáconos, irmãos, o discurso da igreja deve sempre apontar para os valores do evangelho. Um púlpito nunca é para defender a esquerda ou direita. Um púlpito é para falar, Deus pensa assim, e ponto. Um púlpito é para falar, irmãos, o que Deus quer de nós é Nínive, não Tarsis. Ah, você quer ir para Tarsis? Você pode arrebentar, cara, você vai. Mas o que Deus quer é Nínive. Você está conseguindo compreender? Nós estamos aqui para defender valores do Evangelho e não valores partidários e não valores de A ou B. A gente está aqui para defender princípios, e princípios são atemporais. Valem para hoje, vai valer para os nossos filhos daqui a 50 anos, vai valer para os nossos tataranetos daqui a 100 anos. Vai valer. Princípios são atemporais. Então, a pauta são os valores que Deus tem para nós. Por isso que a gente está conversando desse assunto. O que Deus quer? O que Deus pensa? Porque o que a gente está aqui não é para seguir a minha ideologia ou a ideologia do meu partido ou do meu político. Eu estou aqui para servir a ideologia do meu Deus, a vontade do meu Senhor. Aí eu vou examinar os candidatos, os partidos que pensam na maior parte conforme os valores que eu creio. Pensa, então eu vou nesse aí, a maior parte é isso aqui. Porque não é 100%, você nunca vai encontrar. Você tem que encontrar um menos pior. Aí você fala, eu vou acreditar nesse menos pior para ficar menos pior o cenário. Está entendendo? Pois é. A igreja é sal, né? Vocês já comeram uma colherzinha de sal? Ih, pastor, está amarrado. Antes do almoço, come uma colherzinha de sal. Colherzinha. Irmão, você vai ver. Você põe uma colher de sal na boca e daqui a pouco um copo desse de água tem que descer. Só de falar em sal me deu sede. A igreja é sal. A igreja causa sede no povo. A igreja é chamada para a gente causar sede na nossa cidade. Sede no nosso estado. Sede no nosso país. A igreja está ali, o povo olha e fala assim, nós precisamos de algo a mais. O dinheiro não dá a gente, o político não dá a gente. O que esse povo crente tem? Nós temos Jesus Cristo de Nazaré que mata a nossa sede. A igreja, onde passa, ela tem que causar sede. Você consegue compreender isso? Por isso que a Bíblia falou, nós somos sal. A gente provoca o povo a querer Deus. Não é provoca o povo para brigar. Provoca o povo para querer Deus. O povo tem que olhar para nós e falar assim, gente, que povo é esse que não está preocupado com quem está sentado no trono? Quem que vai ser o presidente? Quem que vai ser o deputado? Que povo é esse? Que apesar de quem está lá, consegue viver em bem, em paz? Que povo? O que tem nesse povo? Pois é, nós temos o Senhor Jesus. E Ele é tudo para nós. Eu vou terminar dizendo o seguinte. Nós somos uma igreja de Cristo na terra. Então, em quem que você vai votar? Em quem que você, à luz das Escrituras, entender ser o melhor? Quem sentar lá não muda nada com relação à volta de Cristo, e vai voltar. Não muda nada com relação à sua salvação. Se você está salvo em Cristo, salvo, você vai continuar. Agora, quem vai sentar lá pode facilitar a vida da igreja, ou pode complicar a vida da igreja. Então você tem que pensar direitinho. Você quer o quê? Uma vida mais complicada? Ou uma vida menos complicada? Quem senta naquela cadeira vai fazer isso de nós, ou com a gente. Mas, sobretudo,
eu termino dizendo para você, não tenha medo, não. Mesmo se a pessoa ou o partido que você quer ir não vencer, não tenha medo. Nós somos o reino de Deus. E o reino de Deus já venceu. Não precisa do voto do povo. Não precisa de título eleitoral. O reino de Cristo é vencedor. E você está nele. Não precisamos ter medo. Nós precisamos ter fé. Vou ficar em pé.